A paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz, que a bênção de Deus seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Nós estamos aqui para gravar mais uma videoaula, isso mesmo. Você que já é o nosso aluno, nos acompanha aí na nossa sala virtual. Então você é meu convidado mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Tá bom? Você que talvez entrou nesta sala aí pela primeira vez, seja bem-vindo, que a bênção de Deus esteja sobre você. Então, lembrando sempre, quando nós entramos na nossa sala de aula virtual aí, você acompanha no conforto do teu lar. Então, Bíblia Sagrada na mão, tá bom? O nosso módulo, nós estamos estudando o módulo Panorama do Novo Testamento, estudando as epístolas e Apocalipse. Isso mesmo, as epístolas e Apocalipse. Então, eu quero te convidar, tá com o material na mão. Vamos ao estudo desta semana, tá bom? Mas antes, como nós sempre fazemos, vamos falar com Deus, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, vamos lá? Senhor Deus e Pai, eu quero rogar a Tua graça, a Tua misericórdia sobre esta aula e pedir ao Senhor, Pai, que a Tua bênção, Senhor, que o Teu Espírito nos ilumine, guardando os nossos corações, as nossas vidas, para que venhamos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Ó Deus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, vamos lá. Então nós vamos estudar hoje a Epístola aos Colossenses. Isso, nós temos bastante estudo. Nós vamos começar com a Epístola aos Colossenses e, se Deus quiser, vamos chegar também em 1º e 2º Tessalonicenses, que é o assunto da nossa aula de hoje, tá bom? Então, portanto, vamos lá. Material na mão, nós vamos tentar ser o máximo dinâmico aqui, para tentar remir o tempo, tá bom? Então vamos lá, Epístola aos Colossenses, você que está aí com o seu módulo, ou mesmo com a Bíblia, quiser acompanhar, vamos lá. Colossos era uma pequena cidade na província da Frígia, na Ásia Menor, situada na margem do sul do rio Licos, cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso, e avizinhava-se com Laodiceia e Hierápolis. Por aí tornava-se a maior rota comercial, né, daquela região. O que fez do Vale de Licos tornar-se muito próspera e rico. Colossos não era uma cidade principal, não, mas essa honra era dada a Laodiceia, isso mesmo. Colossos era uma cidade pequena, não muito grande. Colossos havia sido conhecido, né, um pouco da prosperidade, porém, pela época da dominação romana, começou a declinar, a ponto de vir a ser a menor e a menos importante das 3 cidades ali que ficavam vizinhas uma da outra. Então você tem aí Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Como você conhece, na narrativa do texto bíblico de Apocalipse, a mais rica dessas 3, com certeza, era Laodiceia, né? A igreja de Colossos ela foi estabelecida enquanto Paulo esteve em Éfeso, embora há ainda uma discussão acerca disso. Alguns vão achar que não, você tem autoridades que vão escrever dizendo que talvez tenha sido quando Paulo estava em Roma, mas a grande parte defende que essa é uma epístola da prisão, isso mesmo, uma das epístolas da prisão, e Paulo vai escrevê-la estando ainda na prisão, tá bom? Você que tem o nosso módulo, né, sabe que tem um mapinha aí no módulo aí que dá uma localização para você se situar, tá vendo? Deixa eu focar aqui para você, tá vendo? Por isso é importante você estar com o módulo em mão. Então ela é uma cidade que fica na região da Frígia, hoje, né, Anatólia, mais ao sul da Turquia, em uma importante rota comercial entre Éfeso e o Oriente. Colosso era conhecida pelas suas fontes de águas refrescantes. Já Hierápolis ela era conhecida por suas fontes termais que chegavam a 50 graus, mais ou menos, e com várias propriedades medicinais. Então, você tem aí Hierápolis, né, era o Caldas Novas, né, aqui que você conhece. Então, com propriedades medicinais e até mesmo terapêuticas. E Colossos ficava de um lado com águas refrescantes, e Hierápolis do outro com águas quentes medicinais, e justamente no meio você tinha Laodiceia, né? E é interessante, porque quando você olha isso à luz de Apocalipse, você vai ver que o Senhor vai usar justamente a geografia do local para transmitir-lhes uma mensagem. Por quê? Porque Laodiceia ficava no meio e, segundo a história, ela não tinha essas fontes.
Então ela vinha, pegava água de Colossos por meios, né, de tubulações, arquedutos, e pegava água também de Herápolis. O interessante é que quando a água vinha de Colossos, a água saía de lá refrescante, mas por todo o caminho a ser percorrido, e alguns dizem que aproximadamente 9 quilômetros ficava, essas águas não chegavam mais tão refrescantes, chegavam águas mornas. Quando você traz a água de Herápolis, que era uma água quente, né, com propriedades medicinais, ela também perdia essa propriedade porque chegava uma água morna. E aí você entende por que o Senhor escreve à igreja de Laodiceia, porque não é nem frio e nem quente, porque és morno, vomitar-te-ei. Usando a figura de um viajante que chegava nas praças de Laodiceia, tinha aquelas fontes, mas quando ia beber a água estava morna, ou seja, a água nem matava a sede e nem curava. Olha que interessante como o Senhor faz essa aplicação, né? Com o surgimento de Laodiceia, Colossos vai perder sua notoriedade e sua importância, uma vez que Laodiceia é uma cidade muito rica e um grande centro comercial. Aí você tem, no ano 61 depois de Cristo, toda aquela região vai sofrer um grande terremoto, isso mesmo. E com isso, com o terremoto, a única que consegue se levantar de fato é Laodiceia. Se Colossos não estava tão bem assim, depois do terremoto a coisa vai piorar e ela vai enfraquecer ainda mais. Então, essa é a geografia do lugar, mais ou menos, a situação da cidade. Vamos dar uma olhadinha no tema desta carta, isso. Qual que era o tema da carta de Colossos? Então você tem o tema da carta de Colossenses, os falsos mestres, isso mesmo. Nós temos um tema, embora ela seja uma epístola irmã gêmea de Éfeso, né? Éfeso dá ênfase na igreja como corpo de Cristo. E aí você tem Colossos, Paulo escrevendo, né, Cristo como cabeça da igreja. Mas você tem um tema central, que é a ideia dos falsos mestres. Por quê? Vamos dar uma olhadinha no conteúdo desta carta. Na prisão do apóstolo Paulo, ele toma conhecimento, provavelmente por meio de Epáfras, né, que uma heresia perniciosa ela está surgindo no meio da igreja, né, que mais tarde vai ser conhecida como gnosticismo. Então nós podemos chamá-lo aqui, nesse contexto, de um pré-gnosticismo. Ou seja, é uma heresia que ela vai tomando corpo, que ela vai tomando forma e é muito prejudicial. E aí no decorrer, nós vamos ver que toda essa heresia que está surgindo, ela tem muita influência também da filosofia grega e por aí vai. Enfatizando, quando esse pessoal surge, eles vão enfatizar um conhecimento especial, né? A palavra gnosis do grego, ela tem essa ideia de conhecimento, saber. Esse povo, ele vem negar a Cristo, né? E a condição de Deus como Salvador. Então o gnosticismo ele vai brotar exclusivamente do dualismo neoplatônico, ou seja, que associava que aquilo que é bom é o ideal, o que é bom e o ideal está ligado ao espiritual, e o que é mal está ligado totalmente ao material. Então, na plena expressão do gnosticismo, o Redentor gnóstico ele vem à Terra para dar àqueles que têm ouvidos para ouvir informações sobre as verdadeiras origens deles. Na verdade, esse pseudo-conhecimento era uma revelação que trazia uma libertação, uma salvação para aqueles que o aceitam. Mas, na verdade, esses gnósticos eles se vangloriavam de ter essa sabedoria muito mais profunda do que os apóstolos, do que aquilo que é revelado nas Escrituras. E aí, na concepção deles, ninguém poderia ser feliz ou ser pleno. E aí você vai ver que essa palavra aparece muito em Colossenses, que é pleroma no grego, de ser pleno, e Paulo vai dar essa ênfase, que nós somos plenos justamente na pessoa de Cristo, né? Justamente combatendo essa heresia. Então eles vão dizer que você não é completamente pleno se você não tiver tido uma iniciação nesse mistério de oculto, né? Ocultismo, nesse mistério que vai lhe trazer o saber. Então você olha que a persuasão dos falsos mestres era tal que eles precisavam, que precisava mais que urgente ser tomada medidas mais rigorosas para evitar a proliferação deles no meio da igreja. Por quê, irmão?
É por isso que Paulo vai escrever da prisão. Talvez você olhe hoje e fale assim, mas como? E, queridos, você pode observar que no mercado da fé sempre surge um movimento novo, surge aí uma inovação, e isso toma corpo muito rápido, né? Isso vai se espalhar de maneira muito rápida, portanto é preciso, se faz necessário tomar muito cuidado com isso. É por isso que Paulo escreve da prisão, para combater esses falsos mestres que tinham se infiltrado dentro da igreja. Aí nós já começamos a entender o porquê que a carta foi escrita. Então vamos lá. Por que a carta foi escrita? Então, os gnósticos se consideravam cristãos dotados de um conhecimento superior dos demais convertidos. E aí os colossenses, tendo ouvido falar de Paulo da prisão, eles ouviram, né, enviar Epáfras, e possivelmente Paulo vai tomar conhecimento de tudo isso que está acontecendo por Epáfras, que aí ele vai informar o que está acontecendo, e Paulo então escreve para combater. Então esse é o propósito. Por que ela foi escrita? Para combater. Chega ao conhecimento de Paulo isso que está acontecendo, e Paulo então vai debater. Onde que nós temos essa informação? Colossenses 1, versos 7 e 8. Se você tiver com a tua Bíblia, diz assim, ó: vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, Paulo ele vai ficar sabendo por meio de Epáfras que os falsos mestres procuravam acrescentar à fé cristã uma doutrina cuja força provinha de mitologias da Grécia, do Egito, da Pérsia, da Índia. Quando eles combinam todos esses elementos à filosofia cristã, esses elementos a uma filosofia pagã, e aí eles querem introduzir isso ao cristianismo, ao evangelho que está sendo pregado, aí eles vão misturar astrologia, mistérios de religiões gregas, e aí eles querem juntar isso à doutrina apostólica do cristianismo. Surge então essa ideia do gnosticismo. E eu falo que isso é muito parecido com a cabala que nós conhecemos hoje, né? Essa ideia de que existem códigos dentro da Bíblia que só um grupo consegue diferenciar, só está ao alcance desse grupo diferenciado que tem esse conhecimento. Então, cuidado, irmão, isso era como uma enfermidade que ia crescendo, uma erva daninha que ia crescendo e trazendo confusão no meio da igreja. Olha como que eles pensavam. Certos gnósticos negavam a verdadeira humanidade de Cristo e ensinavam que Cristo era uma influência que emanava de Deus e que havia descido sobre o homem Jesus no batismo, retirando-se depois no jardim do Getsemane antes da crucificação. Qual que era o conceito deles? A matéria é má. Lembra que eu falei no começo que isso tinha influência do dualismo grego? A matéria é má. Se a matéria é má, logo Deus não pode ter vindo, tomado forma humana. E aí João escreve o quê? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a Bíblia ensinava isso. João, nas suas epístolas, ele escreve, nós mesmos, aquele que nós o tocamos. Porque João dá essa ênfase justamente por conta dessas questões. Porque, de acordo com o ensino deles, eles diziam que Jesus era uma emanação, Cristo era uma emanação que veio. Então, eles criam que nessa ideia de raios de Deus, esse era o conceito. Vinham raios de Deus sobre esses homens e traziam sobre esses homens uma possível revelação, algo que traria a eles uma sabedoria a mais. De acordo com esse ensino, Jesus foi quem morreu e não o Cristo, né? E eles ainda ensinavam que a matéria era má e o que o Deus dos judeus não era o ser supremo, mas um ser bem inferior a quem eles denominavam demiurgo, né? Não era o poderoso Deus, mas era alguém que eles denominavam demiurgo, que vinham como emanações e tinha dentro desse contexto da igreja até mesmo adorações a anjos, né? A seres espirituais. Embora nós não temos detalhe nessa epístola
como que essa adoração vinha, mas era algo que de fato Paulo precisou combater. Então, quando eles falam desse demiurgo, eles vão dizer que este era um ser incomunicável, que habitava na luz inacessível, sendo perfeito em a matéria má, então ele não poderia haver contato entre ambos, né? Entretanto, uma vez que o poderoso Deus não poderia ter o contato, mas ele tinha o quê? Intermediários. Lembra que eu falei dessas adorações a seres celestiais? E esses intermediários que eles falavam que vinha entre a divindade e os homens, eles denominavam ions, né? Os quais seriam emanações de Deus, como eu falei, esses raios, dentre os quais Cristo fazia parte de um deles. Ou seja, no ensino deles, Jesus Cristo não era Deus, então era apenas uma emanação que vinha de Deus, um espírito. Deixa eu usar aqui uma expressão aqui, talvez um espírito iluminado. Essa era a concepção deles, e Paulo vai combater diretamente esse ensino. Por quê? Porque Paulo, ele vai escrever lá em Colossenses 1, capítulo 1, verso 15 e 17, olha o que ele vai escrever. Ele é a imagem do Deus invisível, pega aí na sua Bíblia, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Olha que interessante. Você vê a preocupação de Paulo e para defender, né, a doutrina, a verdadeira doutrina. Então ele vai dizer, ele é antes de todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível. Então quando você vê a imagem do Deus invisível, o texto, essa expressão no original não expressa apenas a ideia de uma foto, não. Mas ele é a representação. Essa palavra no grego, ela expressa a ideia de uma representação. Ele é o próprio Deus representado aqui. Por ele todas as coisas foram criadas. E a partir daí, Paulo já derruba esse ensino. Nós temos também uma referência lá em Colossenses 2, verso 9 e 10. Então, no capítulo 2, olha o que Paulo diz. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, em Cristo habita corporalmente, derrubando essa ideia de emanações, de raios que surgiam. Ou seja, corporalmente, olha o texto, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, ele é o cabeça de todo poder e autoridade, e vocês receberam a plenitude, pleroma, ou seja, vocês são plenos em Cristo, você não precisa de mais nada. Você está em Cristo, você está pleno, você é pleno, tá vendo? Então surge essa heresia, e aí Paulo vem justamente combater esse ensinamento. Vamos dar uma olhadinha para a carta. Quando ela foi escrita? Bom, o portador da mensagem, né, foi Epáfras, mas a epístola aos Colossenses foi enviada por intermédio do mesmo mensageiro que levou a epístola aos Efésios e a Filemão, ou seja, Tíquico, né, companheiro de ministério do apóstolo Paulo, sendo escrita mais ou menos no mesmo tempo da epístola aos Efésios. Aí nós temos, dando uma olhadinha no capítulo 4, versos 7 e 8, você tem essa ideia. Tíquico lhes informará todas as coisas ao meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de que tudo o que se passa conosco é para que ele fortaleça os seus corações. Então, Tíquico lhe informará, ou seja, ele é o mensageiro. Então, você percebe que essa carta tem um propósito a ser escrita, quando ela foi escrita, né, o porquê. Agora, algumas considerações olhando para esta carta. A formação da igreja, né? Quando esta igreja foi formada? Meus irmãos, possivelmente esta igreja ela vai ser formada no tempo em que Paulo ele vai ficar em Éfeso, e ali ele fica por 2 anos, e com certeza vai sair dali grandes missionários, né? Jovens como grandes evangelistas que vão sair pregando a palavra. Então,
Possivelmente o fundador desta igreja tenha sido Epáfras. Paulo não visitou ela, e nós vamos dar uma olhada nos textos que vai nos dar essa informação, tá bom? Colossenses 1, dos 5 ao 8 diz assim, ó: por causa da esperança que está reservada nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Olha que interessante. Por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam da graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, tá vendo? Então Paulo está dizendo assim, vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, Paulo vai deixar bem claro que eles ouviram e aprenderam de Epáfras. Mas Paulo fica contente em ter conhecimento de que a igreja está muito bem, está crescendo. Mas, como toda a igreja que está crescendo, sempre surge no seio da igreja algumas coisas que precisam ser, pelo menos, revista, porque se nós não tomarmos cuidado, vai se infiltrando no meio do povo de Deus, e isso vai ser como um câncer que pode chegar a destruir tudo. Bom, observação, se Epáfras não era o fundador, é possível, se Epáfras era o fundador, então é possível que ele fosse o responsável pela região. Por quê? Porque a carta era para ser lida na região. Então, vamos pensar que ele é uma espécie de um pastor regional, não é isso? Olha aí, Colossenses 2, 1 ao 3. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conheceram pessoalmente. Ou seja, Paulo ainda não tinha ido a este lugar. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações e estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, do 1 ao 3. Olha aqui como é rico tudo isso, né? Então essa carta era para ser lida na região. Então, se Epáfras era um fundador, é possível que ele fosse até mesmo um responsável ali pela região, porque essa carta teria que circular toda a região, tá bom? Pessoas relacionadas na epístola, você tem no capítulo 4, muitas pessoas. Você fala que Paulo fala, Tíquico lhe informará de todas essas coisas, vai fazer citação de Onésimo, do próprio Marcos, o João Marcos, Barnabé, Aristarco. Você tem do capítulo 4, do verso 7 até o verso de número 18, você vai ter Jesus chamado justo, também lhe envia saudações, Epáfras, Lucas, o médico amado, Demas envia saudações, saudem também os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Arquipo, olha o que Paulo diz no último verso, verso de número 18, digam a Arquipo, cuidem em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Olha que interessante essa carta. Então é uma carta muito rica que Paulo vai escrever justamente para combater esse ensino que é muito ruim, que está surgindo no meio da igreja. Aí nós temos o esboço. Você que tem o nosso livro, o esboço está aí para você, bem fácil de você trabalhar. Então você tem a introdução da carta, Paulo vai fazer a introdução, ele faz oração e louvor pela fé dos colossenses, né? A petição a Deus pelo crescimento deles em Cristo, para que eles continuem crescendo. Aí você tem a apresentação da supremacia de Cristo, lembra? Ele vai falar que Cristo é o cabeça de todas as coisas, na criação, na igreja, na reconciliação, no ministério de Paulo, ou seja, ele vai falar que Cristo é tudo. Paulo fala que ele é o dispenseiro, né? Que ele está com as dispensas abertas, né? Para anunciar isso. Você tem toda essa defesa da supremacia de Cristo contra essa falsa filosofia, contra o legalismo, contra o louvor a anjos, está lá no capítulo 2, do 18 a 19, contra o asceticismo, capítulo 2, o verso 20 a 23. Paulo fala de uma vocação exaltada, e a conclusão, Paulo vem como nós já lemos aqui, ele cita, né,
os seus companheiros, os seus cooperadores em Cristo Jesus. Então, é uma carta que vai falar muito aos nossos corações, tem um propósito: combater os falsos ensinos. Então, meu irmão, cuidado, cuidado, porque tem surgido no seio da igreja, nos dias em que nós estamos vivendo, muitos falsos ensinamentos, uma mistura de um misticismo, mistura de um secretismo religioso, e aí você tem práticas de cultos pagãos que estão sendo introduzidas dentro da igreja, e isso tem sido muito prejudicial. Portanto, meus irmãos, cuidado, persevere e vigie, porque com certeza Deus tem o melhor para nós, tá bom? Então foi essa exposição rápida, uma visão panorâmica da carta aos Colossenses, mas eu quero que você pegue aí na tua casa a Bíblia, o teu módulo, e navegando aí, andando pelas linhas da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá então dar uma olhadinha agora na primeira epístola aos Tessalonicenses, isso mesmo. Então nós temos aí, né, se você, uma linha do tempo, você tem a conversão de Paulo entre 33 a 36, aí você tem a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, terceira viagem missionária, depois Paulo vai ser preso, né, por Nero, e aí é possível que Paulo tenha sido martirizado no ano 67 depois de Cristo. Mas nesse intervalo, Paulo escreveu muita coisa, foi usado por Deus de maneira gloriosa, e aí nós vamos dar uma olhadinha agora na igreja, na carta à igreja aos Tessalonicenses. Bom, primeira coisa, olhando aos Tessalonicenses, nós temos que ter em mente o seguinte: quando a igreja ela foi fundada. Então, eu sempre digo, tá vendo? É importante você estar com módulo, eu sempre coloco um mapinha para você se localizar. Bom, esta igreja ela vai ser fundada, meus irmãos, na sua segunda viagem missionária. Então, em sua viagem missionária, Paulo foi de Filipos, né? Lembra? Nós já falamos da carta aos Filipenses, para Tessalônica, e aí funda essa comunidade cristã apoiada por Silvano e Timóteo. Você tem essa referência em 1 Tessalonicenses 1, 5, 8, 2, do 1 ao 4, do 1 ao 14, 3, do 1 ao 16. Bom, essa é uma das cartas mais pessoais de Paulo, né? Ela não é tão doutrinária ou polêmica como algumas outras, mas ela vai tratar de assuntos também muito importantes. Bom, o corpo da carta, né? Da carta agora nós estamos estudando Tessalonicenses. Consiste principalmente de recomendações, reminiscências pessoais, conselhos e exortações. A verdade central ressaltada amplamente é a esperança futura da vinda de Cristo. Então, você vai ver em toda a carta, tanto em 1 Tessalonicenses como em 2, Paulo está tratando dessa questão da volta de Cristo. Tanto é que é o tema desta carta. Qual que é o tema da carta aos Tessalonicenses? A vida santa até a volta de Cristo Jesus. Então você tem 1 Tessalonicenses 4:1, olha que interessante, Paulo dizendo: quanto ao mais, irmãos, já vos os instruímos acerca de como viver para agradar a Deus, se de fato assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. O tema central, ou versículo-chave, seria esse: viver de maneira a agradar a Deus. Essa é a ênfase da carta, meus irmãos. Nós precisamos viver de maneira a agradar a Deus. Então, qual que é o conteúdo da carta? Com a finalidade de tomar conhecimento do estado da igreja, Paulo vai enviar Timóteo de Atenas para Tessalônica. Nós temos isso no capítulo 3, verso 1 e 2. Pega aí na tua Bíblia. Capítulo 3, verso 1 e 2. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar ânimo na fé. Olha que interessante. Então, Paulo vai ficar em Atenas e vai mandar Timóteo, né? Na época não tinha o Facebook, não tinha o telefone, não tinha o celular. E Paulo está dizendo: não, eu preciso ver como está a igreja, Timóteo, vai para lá, eu fico aqui, vai lá fortalecer os irmãos, vai ver como que está. É uma jovem igreja, na verdade.
Tessalônica, a carta aos Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica, ela é uma jovem igreja. Se você for olhar, Paulo ele vai fundar ela, ele vai entrar na sinagoga, vai ficar por 3 sábados e vai trazer muitos ensinamentos, e surge essa jovem igreja. Depois de Paulo receber o relatório de Timóteo sobre a jovem igreja, e aí ele vai começar a entender que a igreja estava sofrendo perseguição. E aí Paulo vai escrever aos Tessalonicenses para regozijar da fé deles e também para sanar algumas dúvidas sobre diversos assuntos. Então, quando Timóteo volta, Timóteo traz o conhecimento de Paulo, né? Tudo aquilo que estava acontecendo. Os irmãos estavam passando por perseguição, tinham muitas dúvidas concernentes à vinda de Cristo. Por quê? Porque é uma igreja, irmão, onde ela tem todo o contexto das pessoas que têm influência das filosofias gregas. Então eles estão engateando no evangelho e muita dúvida eles ainda têm. Por exemplo, sobre a volta de Cristo. Alguns estavam aplicando erroneamente as palavras de Paulo. Alguns, olha para você ter ideia, alguns tinham abandonado, desistido de trabalhar. Não queriam trabalhar mais, não, Cristo vai voltar, então eu não vou trabalhar mais, né? Não vou estudar, não vou fazer mais nada, Cristo já vai vir. Mas de certa forma, esses irmãos também estavam o quê? Tornando-se um peso para os outros, né? Aproveitando-se da bondade dos irmãos. Aí Paulo vai regulamentar isso assim, gente, peraí, não é isso não. Vamos trabalhar, se precisam trabalhar, Cristo vai voltar sim, nós temos essa esperança, mas viva a sua vida aqui normal, claro, sem parar de olhar para o céu. Eu sempre cito isso na simbologia da nuvem, né? O povo peregrinando pelo deserto, eles paravam, montavam o tabernáculo, mas não poderiam tirar os olhos da nuvem, porque o texto diz lá em Números, quando a nuvem da glória saía de cima do tabernáculo, eles sabiam que era hora de desmontar tudo e ir para o lugar onde Deus tinha reservado. Essa é a nossa esperança. Então, trabalhe, compre, negocie, venda, mas não perca o foco. Jesus está voltando, tá bom? Paulo ele vai também orientar, por quê? Porque alguns membros da congregação haviam falecido, né, desde que Paulo deixara a igreja. E aí os fiéis estavam ansiosos, preocupados para saber como que seria. Por quê, irmãos? Porque na filosofia grega, muitos deles não criam na ressurreição. Então é a ideia assim, a matéria é má, morreu, acabou. Então os irmãos têm esses conceitos assim, poxa, o meu pai morreu e Jesus não voltou, então já era, ele perdeu a oportunidade de estar com Cristo. Outros preocupados, dizendo assim, como é que vai ser? Então, alguns já morreram, e aí Paulo vai escrever justamente para dar essa orientação aos irmãos. Se você olhar na tua Bíblia, capítulo 4, do verso 13 a 18, diz assim, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quem são esses outros que não têm esperança? Aqueles que não conhecem a palavra da verdade. Olha o que ele diz, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com eles, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Olha o que ele diz. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, os mortos em Cristo ressuscitarão. Perceba que ele fala de dormir nos primeiros versos, mas é uma referência à morte, né? Mas não quer dizer de um sono da alma, não é isso que Paulo está ensinando, mas ele está dizendo que quem dormiu em Cristo já está desfrutando com ele, mas não no estado pleno. Por quê? O estado pleno seria quando nós voltarmos, né, o corpo, e aí a ressurreição, e aí aquilo, como diz Paulo em Coríntios lá, aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir de imortalidade. Então diremos, tragada foi a morte pela vitória. Continuando a leitura, Paulo diz assim, depois disso, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor
para sempre. Consolem uns aos outros com esta palavra. Olha o que ele está dizendo. Console uns aos outros com esta palavra, ou seja, não desespere. Ao retratar o assunto nessa carta, o apóstolo Paulo concluiu em todos os 5 capítulos, irmãos, com referência à vinda do Senhor Jesus. Então, a ênfase é justamente tratar, da vinda do Senhor Jesus, mas Paulo também vai tratar de algumas coisas que está acontecendo na igreja. A influência dos costumes de fora tinham entrado na igreja, isso mesmo, olha aí. Paulo vai falar de um ensino prático, ou seja, de viver de modo a agradar a Deus. Embora a ênfase, o tema central na vida de Cristo, mas ele vai nos falar o seguinte: você tem que viver de modo digno, agradar ao Senhor, ou seja, mesmo enquanto ele não veio, meu irmão, você tem que viver aqui nessa vida de maneira a agradar a Deus. Então, ele vai tratar no capítulo 4, no verso 1 ao 12, sobre o crescimento cristão. Ele vai falar sobre o crescimento cristão, vai falar na vida sexual, que muitos estavam se enveredando por um caminho de impureza, e aí ele vai falar que cada um saiba manter o seu corpo em santificação e honra, ou seja, a impureza sexual. E aí o texto diz, se você ler do 1 ao 8, Paulo ainda vai dizer que ninguém defraude seu irmão nisto, ou seja, nisto o quê? Na área sexual, da impureza sexual. Aí nós entramos em conceitos como a lascívia, e tantas coisas. Então, e a palavra ali é porneia, que está ligada à prostituição, adultério, à fornicação, bestialidades, todos esses contextos. Então, Paulo está orientando, meus irmãos, vocês têm que viver de maneira a agradar a Deus, de maneira a glorificar a Deus na vida que vocês têm. Então, esse era o conceito, o ensinamento de Paulo. Ele vai falar do verso 9 e 10, no capítulo 4, no amor fraternal. Ele diz que os irmãos têm esse amor, mas que os irmãos ainda precisariam continuar crescendo nesse amor. Sempre dá para melhorar, não é verdade? Ele vai nos falar de uma vida ordeira, ele vai falar sobre os mortos em Cristo, como eu já falei, sobre o dia do Senhor e sobre os deveres variados. Aí ele vai entrar em algumas responsabilidades que o cristão tem que ter, lembrando aquele verso: viver de modo a agradar a Deus. Por que foi escrita? Bom, vamos lá. A igreja de Tessalônica ela era muito jovem, tendo sido estabelecida apenas 2 ou 3 anos antes dessa carta ser escrita. Aí Paulo havia recebido um relatório favorável sobre os tessalonicenses, entretanto escreve a carta com o propósito de salientar a importância da fé, como também de encorajar os crentes em face às perseguições, e além de sanar dúvidas levantadas principalmente a respeito da vinda de Cristo. Então, esse é o propósito. Você que é o nosso aluno, quando você estuda a sua carta em casa, a carta de Paulo, então você já sabe qual é o propósito, você já entende, então você consegue mergulhar muito mais. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 3, do 1 ao 5. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinho em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Está vendo? Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seriam perseguidos, o que realmente aconteceu. Vocês sabem o que Paulo está dizendo? Eu já avisava vocês. Viria um tempo de perseguição, viria um tempo de luta. Então a carta tem um propósito assim, de encorajar. Aguenta firme, meu irmão. Talvez seja essa a mensagem de Deus para nós hoje. Aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme, minha irmã, porque a coisa não está fácil. Mas Deus vai cuidar de nós, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar da tua família, Deus vai cuidar dos teus filhos. Você crê nisso? Então aguenta firme, não desiste não desanima não, porque Deus é quem cuida de nós. Aí Paulo vai enviar Timóteo, continuando a leitura. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da vossa fé que vocês têm, a fim de que o tentador não seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Paulo está preocupado, falou, poxa vida, nesse tempo que nós ficamos, é um tempo tão curto, mas com tanto fruto, tanta coisa boa aconteceu, então ele quer saber como que anda a fé
dos irmãos, né? Quando ela foi escrita? Essa carta foi escrita logo após a chegada de Paulo e Silas na segunda viagem missionária. Então você tem ela por volta do ano 50 depois de Cristo. Atos 18:5 diz assim, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. 1 Tessalonicenses 1:1, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você tem o capítulo 3, o verso 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando nos ver-nos assim como nós queremos ver vocês. Olha a comunhão que tem, né? Que Paulo fala, poxa, Timóteo falou que vocês estão com saudade de nós, e nós também estamos com muita saudade de vocês. Bom, curiosidade sobre esta carta. Bom, Tessalônica atualmente é chamada de Salonique, né? Tessalônica é uma cidade no norte da Grécia, e na época do apóstolo Paulo era a maior cidade, o principal porto da Macedônia, com uma população aproximadamente de 200 mil habitantes. Então hoje ela é chamada de Salonique e possivelmente é uma cidade no norte da Grécia, tá bom? Como essa igreja ela foi fundada? Então você tem essa informação em Atos 17, do 1 ao 9, Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, aonde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados, olha o tempo que ele ficou lá, 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. A palavra Cristo, né, ungido, né? Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e a Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Então você tem alguns prosélitos que já buscavam a Deus, e aí eles vão entender que Cristo, né, é o Verbo, o Filho de Deus, é Deus, e aí eles vão aceitar a fé. Mas muitos judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentro dos desocupados e com uma multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens têm causado alvoroço por todo o mundo e agora chegaram aqui. Jasson recebeu em sua casa e todos eles estão agindo contra os decretos de César, que era uma mentira. Perceba que ele vai ali um motim com alguns desocupados. Desocupado é um problema, irmão. Desocupado porque assim, quem não trabalha, dá trabalho, né? E a inveja vai mover muitas coisas. Então, Paulo nunca foi contra o império. Paulo ensinava Cristo e nunca foi contra o império. Aí eles vão acusar, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados, então receberam de Jasson e dos outros fiança estipulada e os soltaram. Continuando a leitura, é bem extensa, só para você entender. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias na Escritura para ver se tudo era mesmo assim. Perceba que Paulo funda lá a igreja, vai para Bereia, e ali ele encontra os bereanos, pessoas que amavam as Escrituras, e Paulo está falando, e eles estão conferindo para ver se de fato isso era verdade. Então essa é a importância de nós sermos zelosos com relação às Escrituras. E aí você tem o contexto dessa carta. Olhando para a segunda carta aos Tessalonicenses, nós podemos falar que se trata de um mesmo assunto, por isso que eu estou trazendo ela nessa aula. Por que se trata de um mesmo assunto?
porque ela foi escrita poucos meses depois da primeira carta, isso mesmo. Então, quando Paulo ainda se encontrava trabalhando em Corinto, Silas e Timóteo, então, ela não demorou muito. Então, ela tem a mesma ênfase, vai tratar de os mesmos assuntos, das mesmas questões. Por exemplo, animar aos novos convertidos perseguidos, ou seja, a perseguição ainda não tinha acabado. Vocês viram aí Jasson e muitos outros sofrendo esse tipo de perseguição. Ou seja, a perseguição ainda não havia acabado, e aí Paulo vai escrever essa segunda carta animando-os, né? Tem o propósito de exortá-los a dar bom testemunho cristão e a trabalhar cada um pelo seu sustento, percebe? Ou seja, aquela ideia ainda, não? Cristo já voltou, Cristo já veio. Aí o pai está dizendo assim, gente, mas calma aí. Alguns diziam que Cristo já veio, outros diziam que Cristo vai voltar. Então uma grande confusão. Uns não trabalhavam mais, ele vai dizer, não, cada um trabalhe pelo seu próprio sustento, ou seja, não seja pesado aos vossos irmãos. Então essa segunda carta vai trazer essa ideia, ou seja, coma do seu próprio suor. E aí ele vai também corrigir certos erros doutrinários sobre os eventos dos tempos, né? O fim dos dias ligados ao dia do Senhor. Se você pegar a tua Bíblia, né? Em Colossenses 2:2, Tessalonicenses, meu irmão, perdão, 2 Tessalonicenses 2:2, você vai perceber como é que ele vai tratar essa questão. Ó, 2 Tessalonicenses, verso 2, capítulo 2, verso 2. Estou com a minha Bíblia aqui, ó. E que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado e nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídas indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. O que é isso? Tem uma turma lá que está escrevendo, profetizando, até mesmo em nome de Paulo, escrevendo, dizendo que Paulo falou que o dia do Senhor já veio. Aí Paulo vai tratar dessa questão e vai dizer assim, não, gente, isso não é verdade. Não deixe que ninguém engane a vocês com esses pensamentos, com essas questões. Aí nós temos 3 eventos notáveis que vão preceder o dia do Senhor. Então Paulo faz questão de dar essa ênfase. Aonde nós vamos ter isso? 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 7. Paulo vai destacar que 3 eventos vão acontecer antes que isso aconteça. Primeiro, não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia, olha aí, antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando ser ele mesmo Deus. Então nós temos o primeiro evento, a apostasia, e o segundo evento, a revelação do iníquo. E aí nós entendemos como João chama de o anticristo. Aí Paulo vai dizer, não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas, e agora vocês sabem o que está o detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, você tem 3 eventos. Primeiro, a apostasia. Segundo, o iníquo seria revelado, mas para o iníquo ser revelado precisa ser afastado aquele que ainda o detém. Nós temos aqui pelo menos algumas linhas de estudo. E como é uma aula, eu sou um professor, eu preciso lhe dar alguns pensamentos. Na visão pré-tribulacionista, né? Na visão pré-tribulacionista, milenista, aquele que ainda o detém, alguns vão dizer que é o Espírito Santo, outros vão dizer que é a igreja, e outros ainda dizem que é o poder de Deus, ou seja, o poder do Espírito Santo atuando na vida da igreja. Então vai vir a apostasia, e quando houver um arrebatamento de Cristo, como diz lá na primeira carta aos Colossenses, nós que estivermos vivos, nos encontraremos com eles nas nuvens, fala-se de um arrebatamento, então será revelado o iníquo. Então essa é uma posição. Você tem ainda uma outra posição, né? Que é pós-tribulacionista, né? Que vai acreditar que a igreja vai passar pela tribulação, né? Que o milênio não é literal,
e que isso vai acontecer, a apostasia já chegou, está chegando, né? Nunca se viu falar, e que o filho da iniquidade vai ser revelado, que ele não foi revelado ainda, porque aquele que o detém são as leis humanas. Ou seja, por exemplo, hoje alguém não consegue se levantar como um ditador a nível de mundo, né? Então surge, aí você vê as propostas de guerras que nós estamos, né, de uma terceira guerra mundial, que alguns governos querem derrubar algumas ditaduras, mas ao entendimento de alguns, quando isso for afastado, vai se levantar essa nova autoridade, e aí sim aquilo que o detém, então ele será manifesto, e a igreja vai estar com Cristo. Verdade é que Paulo vai nos dizer, a igreja de Cristo, que esse dia virá como ladrão. Se você olhar para o capítulo de número 5, tá? Se você olhar para 1 Tessalonicenses, como eu disse, o assunto acaba sendo o mesmo, para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, você vai perceber uma coisa, ó. Caros irmãos, em relação aos tempos ou às épocas, não é necessário que vos escrevas, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Entretanto, verso 4, vós não estáis vivendo em trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Olha o que Paulo está dizendo. Ou seja, só vai ser surpresa para quem está em trevas. Porque para quem está na luz, e ele vai continuar dizendo, para quem está na luz não é surpresa. Por que não é surpresa? Porque você aguarda a vinda de Cristo. Você não aguarda a vinda de Cristo? Então para você não vai ser surpresa. É isso que Paulo está dizendo. Então para nós que aguardamos, a vinda de Cristo não nos será surpresa alguma. Olha aí, continuando lendo. Portanto, vós todos sois filhos da luz e do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios, pois os que dormem, adormecem de noite, e os que se embriagam de noite se embebedam. Nós, no entanto, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé, do amor, tendo o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, irmãos. Então Paulo vai escrever à igreja de Tessalônica, aos irmãos, dizendo para eles, queridos, cuidado, tenham calma, fiquem em paz, tá bom? Porque nada vai acontecer sem que antes isso aconteça, mas vocês não vão ser pegos de surpresa, porque vocês estão em Cristo Jesus. Vocês são do dia e não da noite. Então, essa é a proposta do apóstolo, então ele vai designar a sua igreja a viver esse contexto. Então, no esboço da carta, você tem a mesma questão, saudações, ações de graça, estímulo à perseguição e exortações à oração e à disciplina. Então, esta foi a carta aos Colossenses e a carta de 1º e 2º Tessalonicenses, tá bom? Não tenho mais tempo, essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe, espero que você tenha entendido, mas como eu sempre digo, não adianta só me ouvir aqui, vai para a Bíblia, pega o teu módulo, responde os questionários, tá vendo aqui, ó, o questionário. Por isso que é importante você ter o livro, tá vendo, ó? Olha o que eu coloco no questionário, qual é o propósito principal dessa epístola? Ou seja, como você responde isso, você está o que? Associando o teu aprendizado e vai ser muito melhor de você gravar. Tá bom, meus irmãos? Que Deus te abençoe, foi um prazer estar contigo. Conto com as vossas orações ao meu respeito. Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. Ore pelo meu lar, ore pela minha esposa, pelos meus filhos, para que nós possamos dar sequência fazendo essa obra, tá bom? Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece, tá bom? Que Deus te abençoe. Até uma próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Beijo no teu coração. Até uma próxima. Fique com Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe.